Ok, boa noite, alunos. Muito obrigado pelas felicitações. Acho que todos nós somos professores, né? Acho que isso é o ponto mais importante, seja em casa, seja no trabalho, seja eh, como pessoas no dia a dia, a gente acaba tendo um pouquinho de professor, mas com certeza agradecemos aqui em nome do Instituto pelas felicitações. Hoje nós vamos iniciar a nossa unidade curricular de Direito Administrativo. É, eu estarei com a presença aqui do professor Rafael Vinícius Martins, né, que vai nos ajudar nessa unidade curricular. Ele é do Instituto Federal Catarinense, está em colaboração no Instituto Federal de Santa Catarina, na reitoria, e gentilmente, dentro dos seus conhecimentos, vai tratar da unidade de Direito Administrativo em conjunto com o professor Felipe. A unidade, ela é uma unidade importante, né? Ela traz de maneira bem interessante todo o processo administrativo, todo não, mas boa parte do processo administrativo, que é fundamental para o gestor público, né? Então, é fundamental estar ciente que essas atividades que compõem todo o dia a dia do gestor têm como base, o direito. E isso não poderia deixar de forma alguma fora, né, do âmbito da nossa especialização, né? Então, ela dá suporte tanto à parte de licitações e contrato, à parte orçamentária, a parte da gestão pública como um todo, né? Então, tudo que nós vimos até agora dentro da unidade do curso de especialização tem como fundamento, vocês viram claramente, né, um pouco do direito administrativo. E é isso que o professor Rafael vai trazer para vocês aqui. Certo, professor? Certo, professor Hamilton. Fica à vontade se você quiser fazer mais algum comentário antes da tua apresentação, né? Mais um pouco do teu currículo, fica à vontade, tá bom? Estou aqui dando suporte para você. Muito obrigado, professor Hamilton. Mais uma vez, pessoal, muito prazer, sejam muito bem-vindos a essa unidade curricular. Eu me chamo Rafael Martins, eu sou professor já da Rede Federal há 8 anos. Eu sou professor, como o Hamilton comentou, originalmente do Instituto Federal Catarinense e estou em colaboração aqui no IFSC, na reitoria do IFSC, e agora ministrando para vocês essa unidade curricular. É um prazer para mim. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu já me desculpo antecipadamente se a voz falhar, a voz está meio rouca, recuperando de uma laringite, mas vamos lá. Se tiverem algum problema em me ouvir ou em visualizar o compartilhamento aqui do material, por favor, sinalize no chat ou por áudio que a gente tenta fazer essa correção, tá? Ah, o funcionamento da aula, eu pensei da seguinte maneira: a gente vai fazer uma aula expositiva por aproximadamente 1 hora, e aí no final a gente abre para as contribuições, para as perguntas, para as colocações que eventualmente vocês tiverem a respeito do tema, tá? O direito administrativo é um ramo do direito que eu considero fascinante, né? E extremamente aderente, né, ao curso de gestão pública, e certamente vocês que têm interesse pela área de gestão pública, talvez muitos de vocês já trabalhem, né, na esfera pública, com certeza já conhecem e não pouco, né, do direito administrativo, no mínimo das suas nuances. Então, para vocês que já têm essa familiaridade, a gente vai fazer então uma grande revisão, e para você que eventualmente não conhece, eu vou te apresentar os fundamentos principais, né, atinentes à gestão pública do direito administrativo. Então, vamos comigo por essa próxima 1 hora. A disciplina, a unidade curricular, ela é dividida em 2 módulos, né, são 2 livros. Hoje a gente vai ver o conteúdo base referente ao livro 1, certo? Então, a, a minha tela mudou, vocês conseguem ver já a minha segunda página?
Sim. Só para eu ter certeza que está tudo funcionando bem. Tá certo, obrigado. Então. Não vou perguntar mais. É só a primeira transição para ver se está fluindo bem. Então, esse é o conteúdo da primeira webconferência, que se refere ao livro 1 da nossa unidade curricular. A gente vai trabalhar primeiro uma noção introdutória, uma apresentação da definição, estrutura e objeto do direito administrativo. Vamos passar por uma análise do arcabouço principiológico elementar que é aplicado ao direito administrativo. Vocês vão também encontrar isso no livro lá no Moodle. Não sei quantos já conseguiram acessar, mas está disponível ali no Moodle. Depois do terceiro ponto, a gente vai falar um pouquinho sobre os poderes e os deveres da administração pública, né, enquanto suas prerrogativas, né, conferidas ao poder público, e os seus deveres. E, por fim, a gente fecha esse livro 1 com o estudo dos atos administrativos. A gente vai fazer uma análise dos elementos constitutivos e da classificação, da principal classificação que a doutrina traz sobre esses que são as manifestações de vontade, né, da administração pública. Certo? Então, comecemos pelo ponto 1, a nossa introdução, né? O que viria a ser o direito administrativo, né? Então, vamos iniciar os nossos estudos buscando compreender a definição, o objeto desse ramo do direito tão importante. Veja, o direito administrativo é o conjunto de regras e princípios aplicáveis à estruturação e ao funcionamento das pessoas, dos servidores e dos órgãos integrantes da administração pública, as relações entre a administração pública e os seus agentes, ao exercício da função administrativa e, especialmente, na relação com os administrados, com a sociedade, né? Além da gestão dos bens públicos, tendo em conta a finalidade geral de bem atender ao interesse público. A gente vai sempre falar sobre a finalidade, inclusive, como elemento constitutivo do ato administrativo, da manifestação da vontade administrativa, e nós vamos muito falar sobre interesse público, bem público, interesse da coletividade, e como isso está sempre acima do interesse individual, e esse é um fundamento, esse é um pilar fundamental do direito administrativo. O direito administrativo, ele tutela as relações que envolvem os interesses da sociedade, que, portanto, se sobrepõem aos interesses particulares. Há aqui uma superioridade do interesse público sobre o interesse privado em uma posição definida pela verticalidade. Assim a gente define o direito administrativo. Já a administração pública pode ser definida como uma atividade concreta e imediata, isso de forma objetiva, que o Estado desenvolve para a consecução dos interesses coletivos, ou, numa definição mais subjetiva, como conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Nesse sentido de definição da administração pública, nessa questão subjetiva do conjunto de órgãos, de entidades, nós podemos fazer uma divisão da administração pública entre a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta seria o conjunto de órgãos subordinados diretamente às pessoas políticas da federação, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Todo o conjunto de órgãos diretamente ligado a essas pessoas políticas, a essas figuras da federação, fazem parte, compõem a administração direta. Aí, ao lado, a gente tem alguns exemplos. A Câmara dos Deputados, o Tribunal de Contas, um Tribunal de Justiça, Polícia Federal, o Ministério da Educação, uma Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde, e por aí vai. Já a administração indireta é o conjunto de entidades administrativas que possuem personalidade jurídica própria e não estão diretamente conectadas com essas pessoas políticas da federação. Portanto, são entes autônomos. Nós temos os exemplos aqui, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ao lado, a gente tem alguns exemplos também, né? Temos o próprio IFES, o Instituto Federal, uma autarquia, a Fiocruz, como uma fundação, Correios, né, uma empresa pública,
Banco do Brasil, Petrobras, né, como sociedade de economia mista, e Anatel, uma outra autarquia. Princípios. Bom, antes da gente entrar na ideia de princípios voltados mais especificamente ao direito administrativo, vamos falar um pouquinho sobre os princípios como fonte do direito, como uma fonte basilar, elementar da composição de qualquer sistema de normas, né? Os princípios gerais são juízos fundamentais. Eles servem de alicerce a um conjunto normativo. São proposições que, apesar de às vezes não serem evidentes ou resultantes de evidências, são assumidas como fundantes da validez de um sistema particular de conhecimentos, como os seus pressupostos necessários. Isso aqui, aspas para Miguel Reale, um grande autor, filósofo do direito. E eu fiz questão de colocar uma imagem aqui ao lado de uma rosa dos ventos, uma bússola, enfim, algo que norteia, que aponta, que determina as diretrizes, né? Norte, sul, leste, oeste, para onde ir, para onde caminhar, né? E os princípios fazem isso, né? Os princípios eles apontam o caminho que um sistema de normas deve percorrer, onde ele deve ser alicerçado, né? Então, ele é um mandamento nuclear de um sistema. É uma disposição fundamental que se irradia sobre as diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua compreensão, para a sua inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalização do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá um sentido harmônico. Então, são os princípios que estabelecem, inclusive, não apenas uma validade subjetiva para o sistema de normas, mas são os princípios que muitas vezes são utilizados para estabelecer aquilo que deve ser seguido ou não, ou aquilo que não é, por exemplo, algo no sistema brasileiro nós chamamos de inconstitucional, né? Os princípios constitucionais eles são muito importantes nesse sentido de recepcionar as regras que são colocadas, estabelecidas, exatamente para dar um norte. É o que consegue configurar um sistema como holístico, né? Ele abrange a completude do direito. E no direito administrativo, da mesma forma, existem princípios aplicáveis ao direito administrativo que são basilares, que são fundamentais. Inclusive, violar um desses princípios para a doutrina é muito mais grave, inclusive, do que transgredir uma norma específica. A desatenção a um princípio implica uma ofensa não apenas a um específico mandamento, mas a todo um sistema de comandos, porque são dos princípios que eles emanam. É a mais grave forma de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido. A gente vai ver que há princípios que possuem, né, estão em um escalão superior, né? Estão numa posição mais elevada, numa hierarquia. A Constituição Federal ela traz atualmente 5 princípios explícitos atinentes à administração pública. Existem os princípios implícitos, falaremos de alguns deles mais para frente, mas ela traz 5 princípios explícitos e que nós, com as iniciais, né, desses princípios, formamos ali o mnemônico, né, LIMP, para a gente lembrar com mais facilidade deles, né? L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Vamos fazer uma análise de cada um deles. L vem do princípio da legalidade. O princípio da legalidade estabelece que a atuação do administrador público ela é limitada pela determinação da lei. É, portanto, necessária uma lei que imponha
E aí a gente vai ver que quando a lei impõe ou determina alguma coisa, a gente está falando de um ato vinculado, de uma vinculação administrativa, já vamos ver isso um pouco adiante, ou uma lei que autorize, portanto, desencadeie a discricionariedade administrativa para sua ação. O princípio da legalidade, ele rege de uma certa forma todos nós. Todos nós estamos debaixo do princípio da legalidade, com uma diferença fundamental, né? Enquanto aos particulares, aos administrados, né, aos cidadãos, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Esses dois enunciados podem ser parecidos, mas existe uma lacuna muito grande entre eles, né? Que em latim nós chamamos de praeter legem. É aquilo que está ao lado da lei. É aquilo que a lei não expressamente nem autoriza nem proíbe. Em uma situação como essa, os particulares estão livres para agir. A administração pública não. A administração pública, pelo princípio estrito da legalidade, necessita que uma lei, que uma norma, autorize ou imponha a sua ação para que ela seja legal, né? Sob pena, é claro, de infração ao princípio da legalidade. O princípio da impessoalidade, né, a letra I, do nosso LIMP, né, estabelece que para a administração pública é proibido, né, infligir qualquer tipo de distinção ou positiva ou negativa. O princípio da impessoalidade, ele se relaciona intimamente com o princípio da igualdade, né? Em que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a administração. E, portanto, não deve existir nenhum tipo de favorecimento e nenhum tipo de restrição ou perseguição indevida aos indivíduos. No princípio da impessoalidade, nós traduzimos a ideia de que a administração tem que tratar a todos sem nenhum tipo de discriminação, nem benéfica, nem detrimentosa. É do princípio da impessoalidade, portanto, que nós estabelecemos a proibição do nepotismo, por exemplo. Né? Eu não posso contratar um parente para ser meu subordinado direto na administração pública. Isso é vedado. Por quê? Porque isso fere o princípio da impessoalidade. Eu não posso fazer uma contratação, via de regra, né? Há exceções na lei, mas eu não posso fazer uma contratação sem a licitação, sem uma concorrência pública, favorecendo quem eu conheço, favorecendo quem eu gosto, né? Porque isso fere o princípio da impessoalidade. Né? Então, todos são iguais perante a administração pública. Quando eu trago essa ideia do princípio da igualdade, eu falo também aqui em termos de igualdade material, né? Não em igualdade formal propriamente. Eu falo de isonomia, né? Então é claro que a administração pública eventualmente pode tratar com diferença os diferentes na medida da sua diferença, ou os desiguais com desigualdade na medida da sua desigualdade. Né? A definição de uma igualdade material, da isonomia, né? Porque determinadas pessoas, por sua condição, e essa condição é estabelecida em lei, seja uma condição de gênero, seja uma condição de idade, seja uma condição de renda, seja o que for, se a lei estabelece um tratamento específico para determinado público, isso não fere o princípio da igualdade, né? Porque a igualdade material, a isonomia, aceita e promove, inclusive, o tratamento adequado a determinados públicos. Isso não fere, portanto, o princípio da impessoalidade. Indo para a letra M, nós vamos para a moralidade. Princípio da moralidade. A moralidade é a exigência de que os agentes públicos atuem de forma ética,
ligada aos conceitos de probidade, decoro e boa-fé. A moralidade, ela vai além de uma análise estrita da legalidade. Quando a gente analisa a moralidade administrativa, a gente coloca que o agente público ele jamais pode desprezar o elemento ético da sua conduta, ainda que haja previsão legal. Mas a ética, a moral, a probidade, o decoro, a boa-fé nas relações devem sempre nortear também as suas ações. Então, ele precisa decidir nem sempre somente entre o legal e o ilegal, ou o justo e o injusto, mas a partir do princípio da moralidade, ele precisa também decidir e se comportar entre o honesto e o desonesto. Né? São aquelas pequenas condutas que a lei não expressamente proíbe, ou há uma brecha para uma discricionalidade administrativa, mas naquele caso concreto ela não se revela honesta, ela não se revela correta. Não há boa-fé, não há ética naquela ação. Então aí entra o princípio da moralidade como um freio, né, para determinadas condutas, posicionamentos, né, do agente público no exercício das suas funções. A letra P vem de publicidade. O princípio da publicidade exige, de imediato, né, a transparência de toda a atuação administrativa. A atuação administrativa necessita ser transparente. E necessita ser transparente por um motivo muito básico, por um motivo muito óbvio. Em uma república, a coisa é pública, né? República, do latim res publica. Res de coisa pública. Não pertence a um, não pertence a um grupo. Coisa é pública, os bens são públicos, a administração é da coletividade. Então, todas as decisões tomadas, todos os passos dados devem ser publicizados, transparentes. Né? Nós temos o portal da transparência, por exemplo, né? Um mecanismo de acesso aos atos do governo federal, no âmbito da União, mas nos âmbitos estaduais e municipais também, por força de lei, né? Temos o portal da transparência, o lugar onde o ente publica, mostra, presta contas à sociedade daquilo que está fazendo, como tem gerido, administrado, empenhado recursos públicos. E há também um outro significado, um significado secundário do princípio da publicidade. Eu falei que esse da transparência era um significado primário, um significado imediato. Né? Mas há um significado imediato, né, secundário, que é a exigência de uma publicação oficial dos atos administrativos, inclusive como requisito de eficácia. Um ato administrativo oficial, enquanto não publicado adequadamente, ele não tem validade. Né? Então, para que se produza efeito externo, né, ou quando implica ônus para o patrimônio público, há de acontecer essa publicação oficial. Então, essa publicação, por isso que nós temos os diários oficiais, né? Nós temos os nossos livros, os nossos periódicos de publicação oficial. Uma vez publicado, está válido, os prazos começam a correr, a validade começa a transcorrer. Também decorrente do princípio da publicidade. E, por fim, a letra E vem de eficiência. O princípio da eficiência, expresso no artigo 37 da Constituição Federal, ele veio 10 anos depois da publicação da Constituição, veio com a Emenda Constitucional 19, de 98, e ela representa a absorção do paradigma de uma administração gerencial, né, sobre a administração burocrática. Né? Ela busca o melhor desempenho possível com os recursos disponíveis. Decorre do princípio da eficiência o princípio da economicidade.
Decorre do princípio da eficiência a obrigação do melhor custo-benefício para a coisa pública, para os bens públicos. Professor Rafael, se puder responder uma pergunta, quer responder agora, depois, sobre a questão dos princípios? Pode mandar, Milton. Tá no... A Cristina coloca aqui, eles têm mais alguma para cima aqui. Não, aqui a Cristina coloca, né? Até que ponto a lei de proteção aos dados, LGPD, não fere o princípio da publicidade? Excelente pergunta, Cristina. Cristina. Excelente pergunta. Cristina, muito obrigado pela pergunta. O que a Cristina está trazendo para a gente, pessoal, é um conflito entre princípios, certo? A gente tem o princípio da publicidade e a gente tem o princípio da legalidade. Nós temos uma lei, né? Que estabelece a proteção de dados em determinados casos, ou que faz o gerenciamento, né, da publicidade dessas informações ou não. Quando a gente tem um conflito de princípios, nós sempre vamos ter que colocá-los sobre a balança, né? Vocês lembram da, da deusa da justiça, né? A Têmis, a deusa grega, que está segurando vendada, segurando uma balança, segurando uma espada, né? Como símbolo do direito. Há toda uma representação em relação a isso, né? Mas a balança, ela representa isso, né? Muitas vezes a gente tem que pesar. Quando a gente fala de direito, de justiça, sempre há dois pontos de vista, já viu? Quando a gente fala de um processo judicial, por exemplo, é sempre um lado contra o outro. É sempre um peso que deve ser feito e um magistrado, né, deve fazer essa análise. Isso significa que um lado está sempre 100% certo e o outro 100% errado? Não, né? Muitas vezes os dois lados têm os seus argumentos, têm muitas vezes os seus direitos, e é importante fazer uma análise cuidadosa, caso a caso, para ver qual direito prevalece sobre o outro. E, na verdade, esse tipo de equilíbrio de análise, ela é feita em diversas questões, né? Muitas delas polêmicas, atuais da nossa sociedade. Mas, voltando à pergunta pontual aqui da Cristina. Cristina, existem algumas questões, alguns dados que podem comprometer, às vezes de maneira irreversível, a vida de uma pessoa ou questões relacionadas à sua intimidade, que também são protegidas, né, pela lei e pelos princípios. Então, há que se fazer um equilíbrio. A regra é a publicidade. O princípio da publicidade, ele é a regra. A LGPD, ela vem como uma exceção. Ela vai trabalhar as exceções. Então, em que situações ou em que circunstâncias a situação de fato me autoriza a não observar a publicidade estrita? Bom, quando eu, por exemplo, tenho o direito à intimidade violado, quando eu posso ter, inclusive, a segurança, o direito à segurança violado, quando eu posso ter alguma informação sensível, até em relação à administração pública mesmo, uma questão sensível que pode ser violada. Eu vou te dar um exemplo. Imagina, eu sou professor, eu vou usar um exemplo do meu dia a dia, tá? Além de professor, eu estou trabalhando atualmente aqui na reitoria do Instituto Federal de Santa Catarina, na corregedoria, na assessoria de correção e transparência. E esse é um setor, como em todos os órgãos da administração você tem, né? Você tem as corregedorias, você tem as assessorias de correção, que vai fazer ali, dentro do poder de polícia, vai fazer investigação, vai fazer apuração de ilícitos administrativos, né? E vai encaminhar para a autoridade competente para que haja uma punição, aplicação de uma punição, ou né, para que seja arquivado, enfim. Você imagina que, pelo princípio da publicidade, todos esses processos eles são públicos, né? Uma vez a investigação concluída, uma vez o processo administrativo disciplinar, por exemplo, concluído, ele é público, ele é totalmente público. Mas vamos imaginar uma situação bastante triste
né, de um caso de assédio, de assédio sexual contra um menor de idade. Né? Então, imagina que uma instituição de ensino esteja apurando um caso de assédio sexual contra um aluno que é menor de idade, por exemplo. E aí, ao longo desse processo, é levantado as informações sobre esse aluno, as circunstâncias de fato em que aconteceu, em que aconteceram, né, essas situações de assédio ou não, às vezes com detalhes, prints, imagens, câmeras. Já imaginou se tudo isso se torna público pelo princípio da publicidade, né? Olha que tipo de prejuízo que a gente teria divulgando dados, por exemplo, de uma vítima menor de idade, apenas para ficar em um exemplo, né? Para a gente entender como que, nesse caso, faz muito mais sentido eu observar o princípio da publicidade. Por exemplo, colocando que determinado servidor está sendo investigado, foi punido por tal crime, por tal conduta, mas sem expor, por exemplo, os detalhes da vítima, né? Fazendo a proteção dos dados da vítima. Então, veja que, no caso da LGPD, ela vai entrar aqui como uma exceção ao princípio da publicidade, que é a regra. O princípio da publicidade continua sendo a regra, porque na administração pública, o servidor, nesse exemplo que eu trouxe, o servidor ele é pago com dinheiro público. É um agente público que goza de prerrogativas públicas. Então, portanto, todas as suas ações, enquanto na função pública, são públicas, devem ser publicizadas. Mas, nesse caso, a gente faz o filtro, né, de algumas informações da proteção de dados. E assim por diante em várias outras esferas. Então, se há uma informação, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo agora mais longe da gente, tá? Mas vamos pegar alguma coisa de defesa nacional, por exemplo, né? Todas as informações são públicas, mas eu não vou publicizar questões de estratégia e de defesa das Forças Armadas, por exemplo, no portal da transparência. Porque qualquer inimigo em potencial do Brasil, nós, graças a Deus, não temos uma tradição, né, bélica internacional, mas qualquer inimigo veria quais são, qual é o nosso efetivo, onde que estão nossas bases, nossos armamentos, quais são, quantos são. Veja, há informação que você não publica, né? Porque elas são, porque é de interesse público que elas não sejam publicadas, né? Então, aqui, de novo, a finalidade do interesse público alcança essas exceções. Então, espero ter respondido a tua pergunta, né? Onde que entra esse equilíbrio, né? A regra é a publicidade. A LGPD traz, é um exemplo, né, de exceções à regra geral de publicidade. Milton? Tá, pessoal, só para complementar aqui, tem a Cristina, né, ela coloca aqui que entendeu, né, agradece, coloca o seguinte, né, para você dar continuidade. O problema é que muitos gestores não estão seguindo o princípio da publicidade, mas a maioria dos seus atos, desculpem, e justificando com a LGPD. Então, além do conflito de princípios, está existindo o uso indevido da norma. Aconteceu isso na escola em que trabalho. O professor assediava alguns adolescentes por meio de conversas presenciais em sala e por meio das redes sociais. Né? É uma questão mais pontual, né? O Anderson coloca, enquanto houver público para ver serviço, entre parentes de serviço, sob o ponto de vista dos valores e crenças, né? O Estado deve ser o freio. Né? Eu acho que dá para entender que o momento em que você tem que se realmente segurar a partir do que o Estado efetua, né, com a questão da lei, né, da LGPD. Tá? E ela aqui, novamente, a Cristina agradece. Pode continuar, professor, fica à vontade. Perfeito, perfeito, Cristina. Sim, só para a gente finalizar até em relação aos outros comentários, assim, nós temos inclusive a LGPD, vocês sabem, é uma legislação um pouco mais recente, né? Ela entra realmente como um freio, como uma exceção ao princípio da ampla publicidade, que teve, inclusive, nos últimos anos, tem ganhado uma tração, uma força imensa, com o portal da transparência, com a necessidade de publicar todos os atos, de mostrar todas as coisas, enfim. E a LGPD ela entra não só para isso, né, mas também para isso, como uma abertura de exceção. Mas eu concordo com a Cristina
que muitas pessoas, eu acho que muitas pessoas ainda não compreenderam o objetivo da LGPD ou sua amplitude. Então, tem muita gente que insiste em ter acesso a dados sensíveis que não podem ser divulgados, mas pelo princípio da publicidade eles exigem que seja revelado. E há muita gente que não publiciza algo que tem que ser publicizado se valendo da LGPD de maneira indevida, né? Colocando como sigiloso coisas que não são sigilosas, não é para ser sigiloso. E nós temos muitos órgãos a nível federal, né? Como a Controladoria Geral da União, a Corregedoria Geral da União, tem emitido muitas notas técnicas em relação a isso. Quem trabalha com isso, que está aqui na turma, talvez já tenha ouvido falar, e se não, dá uma pesquisada. Existem muitas notas técnicas da CGU em relação ao alcance de determinadas garantias da LGPD, e onde não, né? Onde não se aplica e onde se aplica, justamente por ser uma lei recente, para que até os próprios servidores públicos que agem de boa fé, né? Alguns agem de boa fé, alguns talvez não, mas compreendam de maneira mais clara, né, o perfil da LGPD e os seus objetivos, né? Mas que de maneira alguma substitui o princípio da publicidade, que é a regra. A lei ela vem para dar esse filtro, tá? Muito bem, aqui a gente viu os 5 princípios que estão previstos ali, explícitos no caput do artigo 37 da Constituição, né? Mas existem outros princípios, né? São princípios que são implícitos, né? Conhecidos como princípios implícitos, ou seja, eles decorrem do regime democrático e do sistema representativo sem que necessariamente estejam positivados na norma, isso é, sem que necessariamente eles estejam expressos na Constituição ou em alguma lei que os defina, que os traga, né, e que coloque ali o seu alcance de atuação. Muitos desses princípios não estão positivados, mas nem por isso não são válidos ou não existem, tá? Aqui eu trouxe 4. Vocês vão perceber que no nosso material tem até mais, porque são de fato inúmeros, tá? Mas eu trouxe 4 que eu acho muito importantes, sobretudo os 2 primeiros, para a gente compreender o conteúdo na sequência. Vamos começar aqui pelo princípio da supremacia do interesse público, né? Vocês vão perceber que muitos dos princípios estão intimamente conectados a outros princípios. Eles decorrem diretamente de um outro princípio, né? O princípio da supremacia do interesse público estabelece que o interesse público ele sempre prevalece sobre o interesse privado. Em direito, devo dizer, nós temos que tomar cuidado com a palavra sempre, né? Então eu vou colocar em regra o interesse público se sobrepõe ao interesse privado, né? Por que eu digo em regra? Porque pode haver, sem dúvida, pode haver uma exceção onde o interesse individual, desde que plenamente justificado pelo caso concreto, pode prevalecer sobre o interesse público. Mas, via de regra, não. Vou pegar um exemplo só, muito simples em relação a isso. A desapropriação, né? Então, imagina que uma determinada comunidade precisa construir ali, naquela localidade, uma creche, uma escola, um hospital, né? E não há terreno disponível. E o poder público, a prefeitura, o Estado, vai precisar desapropriar uma propriedade privada para que naquele terreno se construa um hospital, uma escola, uma creche, enfim, né? Por mais que o particular, o cidadão, o administrado, diga, eu não quero vender, né? Esse terreno é muito importante para mim, eu comprei com muito sacrifício, eu gosto de morar aqui, ou então eu moro aqui há décadas, o meu pai morou aqui, meu avô morou aqui. Veja, não importa o argumento, a supremacia do interesse público é maior sobre a vontade do particular. O que pode ser discutido? O valor. O poder público vai oferecer um valor, o particular pode dizer, não, isso é muito pouco e tal, e isso pode ser discutido, né? Inclusive judicialmente.
mas dificilmente, né, se reverte ou se sobressai a decisão do particular, por exemplo, de não vender. Ele é desapropriado mesmo. Por quê? Porque há a supremacia do interesse público. Tá? Então, essa supremacia é, como eu falei para vocês, é princípio basilar do regime jurídico administrativo. A administração pública, numa relação vertical, né, o interesse coletivo está sempre, ou quase sempre, sobre o interesse privado. O segundo princípio é a Professor, posso interromper? Pois não. Só para não perder o fio aqui, o Cláudio está passando, né, a Cristina já fez alguns comentários aqui, mas o Cláudio está passando um ponto aqui, eu acho interessante para você comentar, se você permitir. Nesse caso, pode-se identificar uma rotina de gastos em determinados locais, ainda que gastos públicos. Alguém mal intencionado pode se preparar para fazer algo a um chefe de Estado. Imagino que seja por isso que os gastos do cartão corporativo fiquem em sigilo no caso de presidentes. Mas acredito que não fique em sigilo para órgãos fiscalizadores como o COAF, ou CGU, ou a própria Câmara. Então, é uma questão ainda vinculada, talvez, aos princípios anteriores. De repente, pode até falar depois, se for o caso. Tá? O Renato coloca aqui, ó. Desculpe. Não sei, aqui tem o Renato está colocando aqui, mas até porque tem o estatuto da cidade, quando a função social, quanto à função social da terra. Eu não sei qual é a relação que ele... A função social da propriedade, sim. Tá? São duas questões, dois comentários colocados aqui, mas se quiser comentar depois, tu pode fazer isso, né? Tá no chat aqui, tá? Perfeito. Maravilha, gente. É isso aí. Continuem participando, não tem problema nenhum. Em relação à função social da propriedade, exatamente. Mas isso, eu diria que em relação à função social da propriedade, ao colega que comentou isso, independentemente da necessidade imperiosa do interesse público em adquirir aquele imóvel específico. Né? Eu estava me referindo aqui à supremacia do interesse público no interesse de adquirir um imóvel específico, cumprindo ele sua função social ou não. Né? Agora, um imóvel que não cumpre a sua função social, inclusive, pode ser desapropriado para enfim, para moradia popular, para um arrendamento lá de terra, se for terra rural, por exemplo, né? Para que ela se torne uma terra produtiva. Né? Mas, sim, esse comentário sobre a função social da propriedade casa exatamente com essa ideia também da supremacia. Sobre o outro comentário de cartão corporativo e tal, eu não sei se eu entendi exatamente o questionamento, daí me corrija se eu estiver enganado. Mas, sim, exatamente o sigilo sobre determinados gastos que podem, por exemplo, mostrar onde uma autoridade vai passar, onde ela está se hospedando, o trajeto dela, por exemplo, não é interessante em um país onde pode haver, enfim, um atentado, uma situação, algo nesse sentido, proteger esses dados faz sentido, né, para que algo pior não aconteça. Então, não é um tipo de sigilo que duraria para sempre, mas é um sigilo que pode acontecer. Depois se libera essas informações. Quanto gastou, onde foi, onde ficou. Mas naquele momento em que está acontecendo aquele empenho, é importante que temporariamente fique em sigilo para que não haja o desencadeamento, por exemplo, de um atentado. Em relação a órgãos fiscalizadores, dependendo do órgão fiscalizador, do risco efetivo que esse fiscal corre, eu acho que o mesmo princípio poderia ser aplicado. Né? Nesse caso, uma diária que é autorizada para uma ação de fiscalização que vai acontecer em determinado lugar e tal, esse tipo de situação pode ficar temporariamente em sigilo e depois que a fiscalização aconteceu, não tem mais por que manter em sigilo. Mas veja que percebe que são exceções, são situações transitórias que autorizam um sigilo, ainda que temporário, para manutenção, para o resguardo de um bem mais importante e que depois isso pode ser feito. Né? Eu não sei se foi essa exatamente a tua pergunta, mas se foi, eu espero ter respondido. Caso não tenha sido essa dúvida, explica melhor que depois a gente volta. Tá? Vamos lá. Princípio da indisponibilidade do interesse público.
O princípio da indisponibilidade do interesse público, ele também tem uma relação com a questão da disponibilidade ou indisponibilidade do interesse privado. Veja, nós, em regra, podemos dispor dos nossos interesses. Como assim, professor? Podemos dispor dos nossos interesses? Se eu tenho um direito e eu abro mão dele, tudo bem. Porque é meu direito abrir mãos dos meus direitos. Há exceções, tá? Existem direitos que eu tenho que são indisponíveis. Eu vou dar um exemplo bem grosseiro, mas o direito à vida é indisponível. Eu não posso dispor da minha vida. Por isso que suicídio é crime no Brasil. Auxílio a suicídio também é crime, né? Eu não posso tirar a minha própria vida. Por quê? Porque eu não posso dispor dela. Por isso que a eutanásia não é permitida no Brasil, porque eu não posso dispor da minha vida, né? Eu não posso dispor da minha integridade física, por isso que eu não posso amputar um membro, né? Eu não posso fazer isso, né? Eu posso ser detido, eu posso ser Aí aqui tem uma questão técnica, eu não vou necessariamente ser preso, eu não vou para uma cadeia, mas eu posso ser compulsoriamente internado em uma instituição psiquiátrica, porque parte do princípio de que uma pessoa que quer tirar a própria vida, ou que quer amputar os seus membros, enfim, essa pessoa não está saudável, ela não está bem, né? A sua mente, as suas emoções estão doentes, então ela precisa ser tratada. Inclusive autoriza a internação compulsória, tá? Por quê? Porque existem alguns direitos, algumas questões que são indisponíveis. Eu não posso abrir mão, né? Mas muitos direitos do nosso dia a dia, nós podemos abrir mão deles, né? Se eu não quiser, eu não vou. Eu vou dar um exemplo, sei lá. Eu tenho direito a... Aqui é um dever, é um poder-dever, né? Do administrado, que é o direito ao voto, por exemplo. O voto é uma obrigação para muitos e um direito, né, para quase todos. Mas vamos pegar um jovem de 16 anos. Pronto. Para ele, o voto não é obrigatório, mas é um direito. Se ele quiser, ele pode votar. Mas se ele não quiser, ele não vai. Uma pessoa idosa de 80 anos tem o direito de votar, mas se ela não quiser, ela não vai. É um direito que é disponível. Se eu quiser, eu vou, se eu não quiser, eu não vou. Beleza, não precisa nem justificar, porque justifica só que para quem é obrigatório. Agora, o interesse público ele não é disponível. O administrador público não pode dispor do interesse público. Ah, eu acho que eu vou deixar isso passar. Ou eu acho que isso não é interessante, não. Ah, não, não quero. O poder público, a prefeitura, a secretaria, o ministério tem direito a tal coisa? Vou dar um exemplo, né? Alguém recebeu uma quantia indevida. A prefeitura tem o direito de receber de volta, de cobrar esse valor. Ah, mas deixa para lá. Ah, vai dar muito trabalho. Meu Deus do céu, vou ter que pegar aí para o procurador municipal, entrar com uma ação, vai demorar horrores, não me dispor, é pouca coisa. Eu abro mão. Veja, não pode abrir mão. O interesse público ele é indisponível, certo? Então, ele está presente em toda e qualquer atuação da administração pública. Essa administração pública que é considerada a gestora dos bens e dos interesses alheios. Veja, o gestor público não gere o seu interesse, os seus bens, gera interesse alheio do povo. Então, ele não pode renunciar aos seus direitos, não pode onerar injustificadamente a sociedade, né? A prefeitura, né? No caso da prefeitura. Então, ele deve dispor sempre conforme o interesse público. Tá? O princípio da razoabilidade é um outro princípio implícito, né? Em que deve haver uma análise de adequação e de necessidade da atuação pública. Ou seja, que os meios empregados sejam adequados à consecução dos fins almejados, evitando restrições inadequadas, inclusive evitando até gastos inadequados, de forma inadequada. Aqui eu vou dar um outro exemplo parecido, que pode parecer conflitante, mas não é. Imagina, lembre-se esse exemplo que eu dei da indisponibilidade do interesse público. A prefeitura tem direito a receber tal valor e não recebeu, né? Então vamos entrar com ação, vamos cobrar esse valor e tal. Veja, eu posso abrir mão desse valor? Em regra, não. Em regra, eu não posso abrir mão disso, pelo princípio da indisponibilidade do interesse público. Agora vamos analisar o seguinte. Imagina que foi paga uma nota
e por algum erro foi colocado ali, sei lá, R$ 50 a mais, R$ 10 a mais, R$ 20 a mais, R$ 100 a mais, R$ 200 a mais. O que o princípio da razoabilidade me diz? Que eu não devo tentar cobrar esse valor? Não, não é isso que me diz. O que o princípio da razoabilidade me diz é o seguinte: não adianta eu empregar esforços que vão onerar a máquina pública em milhares, dezenas de milhares de reais para cobrar 50. É o princípio da razoabilidade faz isso, né? Inclusive, isso nem é aplicado só à administração pública. As pessoas privadas fazem isso. Veja, se alguém causou um prejuízo aí na tua casa, mínimo, um prejuízo muito pequeno. Imagina, sei lá, quebrou uma vidraça, uma vidraça que tenha, imagina que o teu portão de entrada do teu quintal tem algum vidrinho decorativo, quebrou um vidrinho ali, alguma coisa assim, uma coisa pequena, que vai custar ali 50, R$ 100. Se você sabe quem é muito mais fácil tentar resolver amigavelmente, né? Vai, conversa com a pessoa, fala, olha, você quebrou, teve esse prejuízo, vai me pagar esse conserto, eu fiz um orçamento, custou tanto, consegue, né, fazer isso, né, tem que reparar o dano e tal. Se a pessoa falar que não vai, não quer, eu tenho duas opções. Eu posso arcar com o prejuízo e ficar por isso mesmo, né? Ou eu posso processar essa pessoa para conseguir esse valor de volta. Mas quando a gente pensa em processar essa pessoa e mover uma ação, a gente tem que colocar na balança quanto que isso vai me custar. Porque se vai me custar mais do que o valor que eu vou receber, vale a pena? Ah, mas veja, mas aí eu vou cobrar os honorários sucumbenciais do meu advogado, eu já vou cobrar danos morais, eu já vou cobrar uma indenização. Não é bem assim, né? Tem certeza que um juiz vai dar uma indenização por dano moral que quebrou um vidro, sabe? Que um vizinho estou a bola lá, sei lá. Então, nós mesmos fazemos essa ponderação, né, entre o que a gente fala no popular de matar uma mosca com uma bala de canhão. Já ouviram essa expressão? Né? Muitas vezes a gente tenta matar uma mosca com uma bala de canhão. Não precisa tudo isso. O princípio da razoabilidade também coloca esse freio. Estabelece que as medidas adequadas devem ser tomadas caso a caso, para que não haja, por exemplo, algo que se torne muito mais oneroso do que o direito propriamente inicial. Tá? E, Professor, opa, desculpa te interromper. Dentro não, desse mesmo tema, o Cláudio pergunta: esse princípio se relaciona com o princípio da dosimetria da pena? o princípio da dosimetria da pena seria o princípio da proporcionalidade. É um princípio diferente. Eles são parecidos, mas tecnicamente é um princípio diferente. O princípio da proporcionalidade, Cláudio, né? O princípio da proporcionalidade, Cláudio, estabelece que as medidas adotadas, por exemplo, em relação à dosimetria da pena, não só judicial, mas administrativa mesmo, ela deve ser proporcional ao dano causado, ela deve ser proporcional ao bem que foi violado, à gravidade dessa ação, né? Seria o princípio da proporcionalidade, nesse caso. Respondido? Que, professor, agradeceu. Muito obrigado. Vamos lá. Por último aqui, para a gente avançar, temos que cuidar da corrida. Princípio da autotutela. O princípio da autotutela estabelece que a administração... O que é autotutela, né? Tutelar a si mesmo. A administração pública ela tem a prerrogativa de controlar os seus próprios atos, a sua própria manifestação de vontade, né? Portanto, ela pode controlar os seus atos quanto ao mérito, pode revogar um ato administrativo. Tem um ato administrativo que em determinado momento ele era oportuno, ele era conveniente, ele era interessante, deixou de ser. Então eu vou e revogo. Ou eu percebi que um ato administrativo ele é nulo, ele tem uma ilegalidade aqui. Então eu vou e anulo formalmente esse ato administrativo, né? Então essa capacidade da administração de fazer isso é muito importante. Porque imagina se a administração não pudesse tutelar os seus próprios atos. Tudo dependesse de uma autorização judicial, por exemplo.
Seria um inferno, seria terrível. Imagina a burocracia, a demora para que tudo pudesse acontecer. Vou dar um exemplo muito, muito simples, tá? É, uma... Vou usar o exemplo aqui da própria educação, que o IFSC, por exemplo. O IFSC é uma suposição, né? Fez uma prova de vestibular para ingresso dos alunos nos seus cursos de graduação. Tá? Então, não foi nenhuma banca que fez, o próprio IFES que fez a prova para os alunos entrarem, ou até mesmo concurso público para servidor, ele fez a prova. Aplicou a prova, teve lá o dia da aplicação, os candidatos fizeram, e depois o IFES percebeu, por exemplo, que tinha questão ali que estava mal formulada, tinha questão que não tinha resposta certa. Veja, essas questões são anuladas, né? A banca anula a questão e dá o ponto para todo mundo. Não é assim que funciona? Em concurso público, em vestibular, quando uma questão não tem resposta certa ou tem duas respostas certas, a questão é anulada e todos os candidatos ganham aquela questão. Pois bem, a capacidade de poder anular uma questão, de poder atribuir ponto para todo mundo, isso faz parte do arcabouço da autotutela. Já imaginou se alguém tivesse que entrar com um mandado de segurança na justiça? Porque daí o IFSC diz assim, não, eu não posso anular. Eu não posso anular porque a prova está feita, ela já foi aprovada, agora só o juiz que pode anular. Imagina se está tudo na administração pública para revogar, para anular um ato administrativo, precisasse do poder judiciário. Primeiro que isso seria uma interferência clara entre os poderes, né, judiciário e executivo. Né? Segundo que isso geraria uma burocracia imensa, descabida. Então, a administração pública tem o poder de revisitar e de rever os próprios atos. Muito bem? Vamos para a terceira parte, terceira de 4 partes, mas essa terceira parte é muito rápida, que fala dos poderes e dos deveres da administração pública. Aqui eu coloquei imagens de uma balança aqui à sua direita, né? E coloquei aqui embaixo de um equilíbrio delicado, de um equilíbrio complicado, né? Entre poderes e deveres. E aí eles decorrem diretamente desses 2 primeiros princípios que eu passei aqui, o da supremacia do interesse público e o da indisponibilidade do interesse público. Veja, decorrente diretamente dos princípios, em especial do princípio da supremacia, que fundamenta uma série de prerrogativas que colocam a administração em um patamar de superioridade em relação ao particular e, portanto, dá poderes extraordinários à administração pública. Então, os poderes decorrem do princípio da superioridade e o princípio da indisponibilidade, que impõe deveres específicos e particulares que serão fiscalizados pelos cidadãos e pelos órgãos de controle. Então, poderes e deveres decorrem em muito desses 2 princípios que eu mencionei anteriormente. E aí eu coloquei aqui 4 deveres administrativos mais comuns, né? Porque eu coloco os mais comuns porque eles também são inúmeros, né? Aqui é só um rol exemplificativo, né? São inúmeros. Mas a doutrina, isso é, os estudiosos, os autores do direito administrativo, eles concordam que esses 4 são os principais. Então, eu tenho o dever de prestar contas, o administrador público exerce a gestão dos bens e interesses da coletividade, então ele deve prestar contas dos bens alheios que ele gere. Olha que interessante, decorre do nosso arcabouço principiológico, né? O dever de agir, perdão, as consequências conferidas por lei vinculam um dever de exercício de tais funções. A gente já viu essa questão da indisponibilidade, né? Mas vamos ver mais para frente a questão da vinculação e discricionariedade também. O dever da probidade, que é a imposição a todo agente público de uma atuação intencionalmente honesta, de novo, decorrendo do nosso arcabouço principiológico, né? Princípio da moralidade. E aqui o dever da eficiência, decorre diretamente do princípio da eficiência, que estabelece um elevado padrão de qualidade na atividade administrativa com a obtenção dos melhores resultados possíveis. Veja, isso são obrigações da administração pública.
deveres básicos de qualquer órgão ou estrutura pública. Dever de agir quando necessário, dever de prestar contas de tudo que faz, dever de probidade, de agir com ética, com honestidade, né, segundo a lei, segundo as normas, mas mais do que isso, pela boa fé, com honestidade, com cortesia, né? E o dever da eficiência, que é fazer tudo com o melhor custo-benefício, obtendo os melhores resultados com o dinheiro público, porque o dinheiro, como eu falei, é público, é do bem comum, então deve ser gerido da maneira mais eficiente possível. E quanto aos poderes administrativos, nós temos aqui 6 poderes que também nós listamos. Esses poderes são características que permitem à administração atingir os seus objetivos. São considerados instrumentais e devem ser utilizados para o desempenho das atribuições do agente público, não como um privilégio sob pena de abuso de poder. Então vamos lá, olha só. O poder administrativo não é um privilégio do CPF, da pessoa física que ocupa aquela cadeira, que ocupa aquele cargo. Ela não toma as decisões com elevado poder, porque, de novo, a administração pública goza dessa superioridade em relação aos administrados. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Já diria o Homem-Aranha. Nós não podemos permitir que o indivíduo sentado na cadeira de determinado cargo ou função utilize desses poderes ou dessas prerrogativas para ganho pessoal sob pena de abuso de poder. Então, a gente estabeleceu aqui, selecionamos aqui 6 poderes para comentar com vocês. O primeiro é o poder vinculado. O poder vinculado também está dentro dessa lógica do agir, né, do dever fazer. Relaciona-se com a prática de atos administrativos para os quais a lei estabelece todas as condições da sua realização. Aqui, gente, não há opção para o poder público. Ele não tem escolha. Ele tem que agir. A lei estabelece as condições para que ele haja. Uma vez que as condições foram preenchidas, ele deverá agir de acordo com a norma, de acordo com a lei. Isso tanto em relação às suas prerrogativas, como em relação à prerrogativa dos seus subordinados. Na vinculação, não há opção para o agente público. A própria norma já estabelece tudo como vai acontecer. E ele só tem que seguir, uma vez preenchidos os requisitos. Já o poder discricionário é diferente. O poder discricionário é aquele nos quais a administração detém certa liberdade de escolha, decidindo quanto à conveniência, quanto à oportunidade da prática daquele ato. Vamos dar um exemplo aqui do vinculado e do discricionário. Vamos pegar um exemplo do vinculado em relação a um servidor, por exemplo, né, que trabalha para aquele órgão. O servidor cumpriu os seus 12 meses de trabalho, que é o que a gente chama, né, em direito do trabalho, período aquisitivo, né? E aí a gente abre o período de usufruto para férias. Veja, se o servidor trabalhou 12 meses, não teve aquela quantidade de faltas injustificadas que a lei autoriza a diminuição dos seus dias de férias, e fez a marcação conforme determina a lei, com a anterioridade que a lei estabelece, não pode o agente público, a chefia imediata, falar assim, não vou te dar férias. Ele não pode fazer isso. Ah, mas ele pode desmarcar as minhas férias e marcar mais para frente se ele justificar o interesse público? Se ele justificar o interesse público em adiar, dentro do período de usufruto, tudo bem. Mas ele não pode simplesmente não dar. Mas não gosto de ti, acho que tu já tirou muita férias ao longo da tua vida está muito boa, esse ano eu não vou te dar férias. Esse ano tu vai ficar mais tranquilo. Pode isso? Não pode. É ato vinculado. Tá? Da mesma forma, se um administrado chega ao poder público e quer fazer ali um registro. Eu vou fazer um registro em cartório do nascimento do meu filho. Né?
Eu levei ali a certidão declaração de nascido vivo, levei meus documentos, certidão de casamento, tudo certinho a documentação. Pode o poder público não fazer o registro? Não, não pode. Ele tem que fazer. Tá? São atos vinculados. Uma vez preenchidos os requisitos, tem que acontecer. O discricionário não. É onde abre para a margem de atuação do poder público. É aí que entra a questão da gestão, de plano de governo, de ideias que determinado grupo que chega ao poder vai poder atuar. Então, por exemplo, existem recursos do orçamento público que são vinculados, são verbas carimbadas, gastos obrigatórios vinculados. Mas existe uma parte do orçamento pequena que é para gasto discricionário. Então, o poder público pode escolher se ele vai construir um hospital ou uma escola, se ele vai investir na ampliação de uma universidade ou se ele vai construir um parque, se ele vai reformar uma praça ou se ele vai fazer um show no final do ano com um cantor famoso. Veja, se a lei dá espaço dentro dessa verba discricionária para ele agir, ele vai ter que analisar critérios de conveniência e de oportunidade. Aquilo é conveniente, aquilo é oportuno para empenhar o dinheiro público, e aí ele vai e toma a decisão. Né? Atos discricionários. O terceiro poder é o poder hierárquico. Bom, como o próprio nome já diz, né, permite à administração pública distribuir e escalonar as funções entre os seus órgãos, ordenar e rever a atuação dos seus agentes, estabelecendo relação de subordinação. Então, dentro da esfera administrativa, há o poder hierárquico, né, entre as autoridades. O poder disciplinar, que decorre diretamente do poder hierárquico, diz respeito à apuração de infrações e aplicação de penalidades aos sujeitos à disciplina interna da administração. Dei o exemplo aqui das corregedorias, por exemplo, né? que exercem, através da autoridade máxima do órgão, o poder disciplinar. Inclusive o poder de polícia. Eu vou descer para o número 6, porque tem muito mais a ver aqui com o poder hierárquico e disciplinar. O poder de polícia regula a prática de ato concernente à segurança, higiene, ordem, costumes, tranquilidade pública, ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. O poder de polícia não é só o poder investigativo interno, tá? O poder de polícia é poder externo à sociedade também. Então, por exemplo, quando há uma fiscalização da vigilância sanitária, por exemplo, né? Para ver se os estabelecimentos estão cumprindo a lei, se as coisas estão sendo armazenadas de acordo com as normas, com as regras. É o poder de polícia, o poder de fiscalização em relação à segurança, à higiene, à ordem pública. Tá? Então, não é só interno, é externo também. E o poder regulamentar é a competência normativa da administração. Então, ela tem a capacidade de, através das normas, portarias, regulamentos, da sua estrutura normativa, a depender da esfera e do nível da administração pública, para dar o fiel cumprimento, a fiel execução das leis, da Constituição, naquilo que lhe cabe em termos de competência. E agora vamos finalizar com o último tema de hoje. Professor, tem uma pergunta aqui, posso? Por favor, Hamilton, por favor. A respeito da organização da sociedade civil. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui em cima. Aqui, peraí. Aqui são alguns exemplos que a Cristina deu. Eu vou pegar o André Luiz Santos para a seguinte pergunta. Tá me ouvindo bem, professor? Sim, estou ouvindo bem. Tá. Professor, se tratando de OSS, OSC na administração pública, os direitos e deveres mudam? Existe algum adendo para esses profissionais? Em relação ao quê? Ele coloca aqui se tratando de OSS/OSC na administração pública. Tá. Essa pergunta ela não é tão simples, tá? Muda alguma coisa, tá? Muda alguma coisa, porque a gente tem
Então, vamos lá. Existem vários tipos de contratação ou de vinculação das pessoas ao poder público. Sempre que uma pessoa exerce qualquer tipo de poder em nome da administração, e aí não importa se ele é servidor efetivo, se ele é um servidor temporário, se ele é um agente terceirizado, se ele é um cargo de comissão, que ele é a título precário, né, livre de nomeação e exoneração, sempre que ele exerce algum ato, alguma atividade como agente público, dentro desse personagem agente público, em nome da administração pública, ele está sujeito a todas as mesmíssimas obrigações. Tá? O que muda? Muda, por exemplo, o regime disciplinar. Muda, por exemplo, a maneira como responde em caso de descumprimento. E aí muda para uma série de coisas. Assim, a gente vai ver. Ó, a gente falou sobre administração direta e administração indireta, né? Anteriormente ali, no começo da aula. Veja, a gente tem a figura do servidor público, a gente tem a figura do funcionário público, a gente tem a figura do empregado público e a gente tem a figura do agente público e do agente político. São todos iguais? Não são todos iguais. Eles são muito diferentes? Não, eles não são muito diferentes. Mas eles não são a mesmíssima coisa. Existem pequenas diferenças, tá? Inclusive em relação a isso que o colega perguntou, eu estou tentando aqui explicar. Quando uma pessoa, um agente, ele se incumbe ali do poder público e exerce algum ato em nome da administração pública, ele está sujeito a todas as regras conhecidas, aplicáveis sobre aquilo. Mas a maneira como ele se submete, a maneira como ele responde, pode variar minimamente. Então não é a mesma coisa. Por isso que é muito difícil responder de maneira genérica. Teria que pegar um caso específico. Vamos pegar um terceirizado, vamos pegar um estagiário, vamos pegar um político eleito, vereador, deputado, ou vamos pegar um servidor efetivo. Ou vamos pegar, entende? Para cada um. O que é o empregado público? Né? Empregado público é aquele que trabalha em empresa pública. Então, quem trabalha em empresa pública é empregado público. Então, quem trabalha nos Correios é um empregado público. Né? Quem trabalha na Caixa Econômica é um empregado público. Né? O servidor público trabalha para a administração direta. O funcionário público, na verdade, é uma expressão um pouco mais ampla. Aí, dentro da ideia de funcionário público, a gente consegue meio que misturar todo mundo, assim. Mas há pequenas distinções, inclusive pelo regime. Uns são seletistas, outros têm um regime jurídico único, então respondem de maneira diferente, têm direitos diferentes. Agora, em relação à responsabilidade e às obrigações, elas são as mesmas, mas uma vez incumbida do poder público. E por que eu estou frisando isso? Porque nem todo mundo que trabalha numa OS, por exemplo, vai necessariamente fazer as vezes de um agente público ali. Ele pode fazer um trabalho meio, ele pode fazer um serviço que não necessariamente se incumbe do poder público para emanar algum ato administrativo. Então é delicado responder de maneira geral. Tá? O que eu posso te dizer de forma genérica, para a gente fechar aqui? Não importa o tipo de vínculo, se o agente público emana a vontade pública ou goza de algum poder público sobre o administrado, inclusive concessão, tá? Vamos pegar aqui a concessão de rodovia, né, que faz pedágio e tal, inclusive concessão pública, que é uma empresa privada também, né? Então, uma empresa que recebe uma concessão e ela age fiscalizando, cobrando, ou até mesmo às vezes punindo em lugar da administração pública, porque foi concedido a ela aquele direito, ela está debaixo das mesmas regras, ela tem que cumprir da mesma forma. Agora, a forma de apuração, de penalização, caso não cumpra, varia, né? Aí varia de grupo para grupo. Não sei se eu consegui responder, mas regra geral é isso, tá? Professor, Oi. opa, não, só para em cima dessa mesma questão que está respondendo,
né? O Gabriel coloca que quando prestam, ele bota em torno de pergunta, né? Quando presta serviço típico do Estado, responde da mesma forma que o público, não? Isso, que o agente público, tu quer dizer, né? Botou que o público, mas deve ser agente público, né? Que o agente público, sim, da mesma forma. Se faz, às vezes, do Estado da mesma forma, com o mesmo rigor. Como se processa isso na prática pode variar, mas as responsabilidades são as mesmas, tá? Gente, desculpa, vocês estão perguntando, tá ótima a participação de vocês, mas para a gente poder terminar pontualmente, deixa eu dar uma corrida aqui na parte dos atos administrativos só, para a gente não ficar sem. E aí, no final, eu fico um pouquinho, quem tiver interesse de trocar uma ideia. Vamos lá. Ó. O ato administrativo é a manifestação da vontade administrativa. Assim como nós manifestamos a nossa vontade todos os dias, né, a vida é uma sucessão de manifestação de vontade, a administração pública também manifesta sua vontade. Mas ela manifesta sua vontade através dos atos administrativos. Então, ela é toda a manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato resguardar, adquirir, modificar, extinguir ou declarar direitos ou ainda impor obrigações aos administrados ou a si mesmo. Tá? Vamos passar aqui para os elementos constitutivos básicos de um ato administrativo, isso é muito importante. São 5 elementos básicos constitutivos. Temos 3 aqui e 2 na próxima página. O primeiro, competência. A competência é o poder legal que é conferido ao agente público para o desempenho das atribuições do seu cargo ou da atribuição daquele ato. Né? Quando a gente fala em competência administrativa, gente, não é competência como a gente fala coloquialmente. Quando eu digo que coloquialmente, né, usualmente, informalmente, quando eu digo que alguém é competente, eu quero dizer que ele é muito bom naquilo que ele faz. Fulano é muito competente. Né? Ou quando eu quero dizer que fulano é incompetente, eu quero dizer que fulano é muito ruim naquilo que ele faz. Esse é o sentido que a gente dá para a palavra competência no nosso dia a dia. Mas como elemento do ato administrativo, competência não significa isso. Não significa o fato de uma pessoa ser inteligente, ou muito boa, ou não saber fazer aquilo. Né? Competência significa a autoridade conferida pela lei dela poder fazer aquilo, independentemente se ela vai fazer bem ou não. Tá? Mas é a característica dela poder fazer. Então imagina o seguinte, imagina que você é um servidor público e aí você briga discute, né, discorda com o teu colega, o teu par, aquele que tem o mesmo cargo que você. Esse colega fica chateado contigo e assina um documento te demitindo. Ele pode fazer isso? Não pode, tá? Por quê? Porque ele não tem competência para isso. Ah, quer dizer então que ele não tem competência, aquele documento que ele fez está todo errado, está cheio de erro de português, ele é incompetente. Não, não é esse tipo de competência. Ele não tem autorização da lei para praticar esse ato. Então, o exemplo é muito simples, mas faz vocês já entenderem a lógica toda. Né? A competência administrativa para a constituição de um ato administrativo é a autorização que a lei dá para que aquele agente possa praticar aquele ato. A competência ela pode ser originária, então, veja, a lei pode dar a competência direta para alguém, ou ela pode ser uma competência delegada, ou seja, a lei estabelece que apenas o chefe pode fazer aquilo. Mas a lei também autoriza o chefe a delegar, a autorizar que determinado servidor também pratique. Então, veja, o chefe pode dividir a competência com outra pessoa. Ele não pode transferir a competência. O chefe continua competente, mas ele pode também atribuir a competência para um subordinado, por exemplo. Tá? Isso a gente fala de delegação de competência. Então, a delegação de competência, quando vem de uma instância superior para uma instância inferior. Pode acontecer o contrário? Pode. Nesse caso, chama avocação de competência, que é quando uma situação compete a um órgão inferior, mas por alguma razão a autoridade superior avoca aquela competência para decidir.
A gente costuma dizer que, via de regra, na administração pública, via de regra, porque há exceções, mas via de regra, quem pode mais, pode menos, tá? Via de regra. Então, competência é isso. Forma. A forma é um outro elemento constitutivo do ato administrativo. O que é a forma? É o modo de exteriorização do ato administrativo. Via de regra, o ato administrativo tem que ser formal. Ele deve ser por escrito. Então, tudo que você tem da administração pública, tudo que o poder público passa para a sociedade, para os administrados, via de regra, é por escrito, de maneira formal. Tem uma técnica legislativa, tem uma redação oficial. Escreve de modo inteligível, escreve de modo compreensível, claro, objetivo. Significa que não pode ter outra forma? Não. Algumas coisas pode, né? Algumas coisas podem ser verbais, algumas coisas internas podem. Né? O chefe pode pedir para o subordinado fazer determinada coisa, verbal. Isso é um ato administrativo, tá? Mas e não necessariamente inválido, mas a forma oficial é a forma por escrito. Aí existem os vícios de forma, né? Às vezes, quando há algum erro, quando há algum problema naquele documento que é sanável, ou seja, é um erro corrigível, o erro pode ser corrigido e o documento continua válido. Existem erros que são insanáveis, são incorrigíveis. Então, aquele documento ele é nulo, vai ter que ser feito outro. Tá? Muito bem. Motivo é o terceiro elemento constitutivo. É a causa imediata do ato administrativo, situação de direito ou de fato, que determina ou autoriza a realização do ato administrativo. O motivo é a causa do ato administrativo. Né? É o que justifica o ato administrativo. Por que eu estou fazendo esse ato? Né? O que fundamenta esse ato? É a causa imediata. Existe um princípio muito importante da administração pública, isso para vocês aqui do curso de gestão pública é muito importante. Então, atenção, que é a teoria dos motivos determinantes. Não sei quantos de vocês já ouviram falar, mas é um princípio que eu percebo que às vezes é ignorado, ou não ignorado, mas às vezes não é dado a ele a importância que ele tem. O princípio dos motivos determinantes estabelece que o motivo pelo qual se fundamenta um ato administrativo vincula o mérito do ato administrativo. Tá? Então, eu vou dar um exemplo, de novo, bastante grosseiro aqui, mas para que vocês entendam. Imagina que um cidadão qualquer vai até a prefeitura solicitar uma autorização ou pedir uma permissão, né, para vender picolé num quiosque na praia. Sei lá. O poder público tem que autorizar, né? Via de regra tem que autorizar. Se o poder público fala assim, não vou te dar essa autorização, porque o seu material, o seu equipamento, a tua carrocinha, o teu guarda-sol aqui para vender, ele não atende a um parâmetro que a prefeitura estabelece, que é o guarda-sol tem que ter pelo menos, 2 metros de diâmetro, tem que ser um guarda-sol bem grande. É um exemplo meio bobo, mas eu acho que ele é chiclete para vocês entenderem a lógica. Se a justificativa, se o motivo do indeferimento daquele pedido é porque o guarda-sol tem que ter 2 metros e o guarda-sol daquele cidadão tem 1,5 metro, se aquele cidadão me aparecer com um guarda-sol de 2 metros no dia seguinte, é dever vinculado da administração conceder permissão. Por quê? Porque o que determinou o indeferimento foi corrigido nos termos apresentados pelo poder público. O poder público, ao justificar um indeferimento e colocar um motivo, ele cria uma obrigação para ele quando aquele motivo for revertido. Deu para entender? A teoria dos motivos determinantes, portanto, estabelece que
Se o que determina o mérito de um ato administrativo é a justificativa apresentada pelo poder público, uma vez superado aquele problema, a administração pública não pode voltar atrás. Não pode dizer, não, mas não era isso não, era outra coisa, era, sei lá, tem que ter uniforme. Né? Não. Ela não pode mais negar com base em outra coisa. Ou ela não pode negar de novo outro motivo, enfim. Se ela vincula aquilo, ela está obrigada a deferir se aquela dificuldade foi superada. Tá? E aí, por fim, a gente tem o objeto e a finalidade. O objeto é o conteúdo material do ato, o seu efeito jurídico que se pretende produzir. Então, qual que, nesse exemplo bobo que eu trouxe, né? Qual que seria o objeto do ato administrativo? Autorizar o João da Silva a vender picolé no quiosque número tal. Né? É o objeto, é a matéria. Né? O motivo é a justificativa. E o objeto é o conteúdo. E a finalidade é o interesse público. A gente pode sempre resumir assim. Qual é a finalidade de qualquer ato administrativo? Atender ao interesse público. Então, há um desvio de finalidade, quer dizer, se um ato, tudo bem, aqui a gente fala que a finalidade visa atender ao interesse público, sim, sempre. Sempre a finalidade de um ato administrativo é atender ao interesse público. Mas determinados atos têm uma finalidade específica, né? Então, eu não posso, por exemplo, dar alguém requerer uma certidão de nascimento e eu dou uma autorização para vender picolé na praia. Veja, o documento da autorização não tem a finalidade que foi solicitada. Então, o ato administrativo tem que ter a finalidade, o objetivo, né, daquilo que foi requerido ou daquilo que lhe é estabelecido, aquela vontade que vai ser manifestada, mas sempre observando o interesse público. Inclusive, quando fica provado que não há interesse público naquele ato, há desvio de finalidade. Tá? E o ato pode ser anulado. E para fechar mesmo, a gente tem daí a classificação. É só essa tela aqui, é uma última tela, que a gente classifica os atos administrativos. Então, quanto à liberdade de atuação do agente público, nós já vimos isso. Eu tenho um ato vinculado, que é aquele que não tem liberdade nenhuma, a lei já estabelece como tem que ser, e eu tenho o discricionário, que é aquele que a lei dá opções, dá uma margem de liberdade para o agente público, para que ele observe os critérios de conveniência e de oportunidade. Quanto ao alcance do ato administrativo, eu tenho atos que são gerais, que se aplica a toda a coletividade, ou eu tenho atos que são individuais, que são relativos a uma pessoa específica, a um indivíduo específico. Quanto à formação do ato administrativo, eu tenho um ato administrativo simples, que é aquele feito só por uma autoridade que vai e despacha, ou eu posso ter um ato administrativo complexo, que dependa de uma série de autorizações que vão subindo na hierarquia até que ele seja finalizado e validado. E quanto à destinação do ato administrativo, eu tenho os atos administrativos internos, referentes ao próprio órgão, à própria estrutura do poder público. Eu tenho os atos, como, por exemplo, uma ordem de serviço, uma portaria interna, né, de um órgão. E eu tenho os atos administrativos externos, que se destinam aos cidadãos, à coletividade, né, à sociedade. Tá? Essa é uma classificação básica também que vocês vão encontrar no nosso livro 1. Gente, lembrando que tudo que a gente viu aqui, de maneira mais apanhada, algumas coisas a gente deu uma aprofundada maior, está tudo no livro 1. Vocês podem ler com mais calma, inclusive no livro há link para vários vídeos do YouTube da AGU, da CGU, com explicações também muito interessantes, outros exemplos. Está bem legal o material que está ali no Moodle. E eu agradeço mais uma vez a vocês, pedindo desculpa pela voz de pato rouco, que já está ficando meio rouquinha já. Mas eu quero agradecer a participação, a companhia de vocês. E até a próxima. Né? A gente vai se ver ainda numa próxima webconferência daqui 15 dias, se eu não me engano, do livro 2. Vocês têm ali o prazo para fazer as atividades, já foram postados ali.
Agora eu já consigo ver de novo o chat. Consegui minimizar aqui o meu Isso, material. eu perguntei se alguém tinha mais alguma questão que Certo. queira Pessoal, se ser alguém tiver alguma pergunta, pode pontuar. colocar. Obrigado pelo desejo de melhoras ali. Tô me recuperando. Estava muito pior semana passada. Estou melhor agora. O material será disponibilizado? Não sei, posso colocar. Sim, Milton, tem sim. como a gente colocar Sim, a gente essa põe lá apresentação? sim, colocamos a apresentação junto com a webconferência, se o professor se desejar, né? Perfeito, perfeito. O material será disponibilizado, então, gente, o material dessa apresentação. Se nenhuma pergunta mais, então, eu quero agradecer mais uma vez, agradecer ah, as felicitações pelo dia do professor, o carinho de vocês. É, a Milton, a pessoa está perguntando da Mas lista de presença. tá um pouquinho mais acima. Tá acima, gente. Volta no chat que tá lá. Eu botei 3 vezes, botei 20 e 25 eu coloquei a lista de presença. Eu vou botar novamente aqui. Só um pouquinho, professor. É para a Sem gente problema. já, para interromper a gravação aqui. Só ver onde é que está aqui. Pode ser que até já esteja fechada, que coloquei até. Vamos ver aqui. Aí, ó, link para a lista de presença. Já tá aí. Só ver se ela tá fechada ou tá aberta, que eu coloquei até 8h25. 8h30. Já está Tá fechada. fechado. Tá, mas eu vou abrir aqui, professor. É que a gente passou um pouquinho. A gente começou um pouquinho depois do horário, estava acertando algumas coisas técnicas aqui. E começamos um pouquinho, e aí as perguntas, a discussão, a gente Só um vai. minuto, A gente... já vou disponibilizar aqui, professor. Sim, sim. Sim, é. O Hamilton vai abrir de novo a lista, eu vou conversando com vocês aqui. Parabéns para todos os professores. Temos professores aqui na turma. Parabéns, colegas, então, professores. Eita, 19 Pessoal, e 30 só um pouquinho. pessoal, não percam os prazos das atividades, das avaliações, por gentileza. Se atentem para isso. Tá? Tem um prazo bastante elástico, inclusive, tá? Mas confiram lá o prazo final. Mas não percam. Separam um dia que vocês puderem fazer. Tá, tá Façam a ativada, avaliação. professor. Deixa eu ver se vocês conseguem Pronto. fazer agora. A lista de presença está aberta. Alguém tenta abrir para ver se consegue marcar. Tô, E tô, tô, tô finalizando a gravação, professor. Mas pode continuar à vontade aí, tá?